Estamos felizes, né? Por mais um dia de vida, pela oportunidade do qual Deus nos dá de estarmos aqui na sua igreja. Vamos aproveitar os momentos agora para louvar o nome do Senhor. Só que antes vamos fechar nossos olhos e vamos buscar o nosso Deus em oração. Oremos. Bom Deus, obrigado, Pai, pelas tuas ricas bênçãos em nossas vidas. Que o Senhor abençoe sempre as nossas vidas, possamos tomar a decisão de estar sempre ao teu lado. Abençoe o culto dessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pela vida sem destino, direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta o nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morrer, pra ter sempre ao seu lado
nos dando sabedoria, Senhor, para criar nossos filhos. Esteja com o nosso Criador Humberto, que vai ler a tua palavra, que ele fale aqui, Senhor, venha de ti, e que venha de encontro à nossa necessidade, o que precisamos ouvir. Fica conosco, eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. E eu, a Ana aqui, a gente preparou uma lembrancinha. A gente viu que a irmã Maura também preparou também, tá? Hoje vai ser um dia de presente na nossa igreja para você, tá, mãe? Vou pedir para você vir aqui à frente, tá? Para receber um outro presente aqui. Não sai daí não, vamos fazer a oração aqui de joelhos aqui. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, somos agradecidos, Deus querido, por mais um dia de vida. E esse dia, Deus querido, um dia especial, o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Temos aqui, ó Deus querido, algumas mães aqui da tua igreja, mulheres valorosas, mulheres que lutam e que nunca desistem dos seus filhos. Que o Senhor possa continuar, ó Deus querido, derramando as tuas ricas bênçãos, sabedoria, alegria e amor. Abençoe a elas, abençoe a todos nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa oração aqui para as mães. Obrigada. Deixa eu falar aqui mais pertinho de vocês, né? Muito bem. Eu sinceramente eu não estava esperando a igreja com um número maior de pessoas, né? Hoje foi um dia mais tranquilo, a gente passou, boa parte da gente passou com as nossas mães e tal. E uma coisa que eu oro muito aqui pela nossa igreja do Jardim Prudência é que a nossa igreja não se torne somente uma igreja frequentadora de eventos, né? O que é isso? Não ter evento, a nossa igreja fica cheia. Acabou o evento, diminui. Nós precisamos ter a consciência na nossas mentes de nos tornarmos constantes e sempre ter que buscar a Deus, e a igreja sempre oferece isso nos cultos de sábado, no domingo e nas quartas-feiras, né? Os cultos aqui na igreja, irmão, têm o objetivo de nos ajudar a termos a nossa vida e a nossa fé fortalecida, e possamos buscar o nosso Deus, e a nossa igreja é um desses canais. Amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. O objetivo principal aqui de João é apresentar o Senhor Jesus Cristo às pessoas como o Filho de Deus. Ele não queria dar a rodeios, ele queria ir direto ao ponto. E
Eu não sei se você já conheceu judeu, você já falou com judeu sobre teologia, mas uma das coisas mais difíceis do mundo é você dar um estudo bíblico. Eu tive a graça e o privilégio de dar estudo bíblico para 2 judeus, mas é uma luta, né? É muito difícil colocar na mente deles, no coração deles, a semente do Evangelho. Por quê? Porque eles não acreditam na essência que Jesus Cristo é Deus. Nós temos a plena consciência aqui. Nós estudamos a Bíblia, nós absorvemos aqui as suas verdades, nós cremos, né, com uma facilidade muito grande. E Jesus Cristo é Filho de Deus, né? Mas para um judeu é muito difícil. E João, ele teve essa vontade de mostrar às pessoas de uma forma clara, transparente, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João capítulo 2, a partir do verso 1. Que lendo aqui, irmãos, vamos fazer só mais uma oração para lermos a palavra, tá? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui neste exato momento com a Tua palavra aberta. Possamos sair daqui, ó Deus querido, alimentados pela Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus querido, nessa jornada cristã. E que possamos um dia ter um encontro real com o Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida da nossa família, dos nossos amigos. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. O verso 1 diz assim, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4: mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. O verso 5: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disseram. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma com 2 ou 3 metratas. E Jesus lhe disse: enchei as águas, as talhas, e eles se encherão totalmente. Vamos lá. Aqui é o primeiro milagre do Senhor Jesus. O milagre de transformar a água em vinho. Aqui Jesus foi convidado para um casamento. A sua mãe também havia sido convidada, estava junto com ele ali. E no meio do casamento, acabou o vinho. O vinho naquela época simbolizava alegria. Tinha uma conotação assim de alegria. E quando acabava o vinho, acabava a alegria. Imagina só acabar a alegria assim no meio de um casamento. Isso era uma coisa que decepcionava tanto os noivos como a família inteira, né? E uma coisa que a gente aprende aqui é que Jesus ele pediu para as pessoas encherem, como se fossem uns potes assim bem grandes, né, de água. Aqui fala 2 ou 3 metratas. Uma metrata é equivalente a 40 litros de água. Quer dizer que 2 metratas é 80, 3
é 120. Ali tinha mais ou menos ali 6. Tinha mais ou menos ali a média de 100 litros a cada um daqueles potes grandes ali, né? Aqui a gente está falando em torno de 600 litros de água que foram colocados, né? E aqui eles encheram até quase transbordar, encheram até a boca, estava completamente cheio, em torno aqui de 600 litros de água. O interessante é que a água ela é totalmente diferente do vinho. Quando você toma água, você sabe, você está tomando água. Quando você está tomando o vinho, né, que é o suco de uva, tem algumas pessoas que perguntam para mim aqui, ó, e esse vinho aqui? Tinha álcool ou não tinha álcool? No finalzinho, uma boa pergunta, né? Vinho e tal. No finalzinho eu te dou a resposta, tá? Muito bem. Mas só que a água é diferente do vinho. A água ela é sem sabor, sem odor e sem cheiro, né? A água que a gente bebe normalmente é assim, né? O vinho não. Um especialista em vinho, ele tem que ter no mínimo 3 características. Ele vai experimentar aquele vinho. O primeiro é o sabor. Ele experimenta ali e ele vê pelo paladar se aquele vinho é bom ou ruim. O segundo é o aroma. Ele vê o cheiro do vinho, né? E o terceiro também, uma coisa importante, é a cor, né? Normalmente eles põem aquele vinho numa taça grande, né, tal, com a borda pequena, para quê? Para mexer, para fazer borbulhar, né? Exalar o cheiro do vinho. Coloca ali o nariz próximo da taça, sente o cheiro, depois experimenta, né? E ver a cor. Muitas vezes a nossa vida é comparada com a água, sem sabor, sem odor, sem cheiro, né? Às vezes a nossa vida faz uma pausa, né? A gente fica meio triste, meio desanimado e tal. E nessa noite que eu quero dizer para cada um de vocês, para cada um de nós, que Cristo ele quer nos transformar da mesma forma, da mesma maneira. Ele transformou a água em um vinho, né? E trouxe alegria novamente àquele casamento. Deus é um Deus de amor, um Deus de alegria, e um Deus que está sempre próximo de cada um de nós, e quer transformar a nossa vida, e quer fazer com que a nossa vida sempre seja sempre melhor. Amém? Uma coisa que me chama muita atenção aqui, ó, é o verso 3, que diz assim, ó: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E o verso 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Aqui a gente vê o diálogo, né, de Jesus com a sua mãe. A sua mãe assim ficou preocupada com a falta do vinho ali, ela chegou até a Jesus, e parece que a princípio, quando a gente lê aqui, parece que foi uma resposta firme, né? Às vezes uma resposta forte. Aí às vezes a gente não consegue entender assim a princípio, assim, de primeiro, né? Mas o objetivo aqui é muito além do que a gente imagina. Quando Jesus estava conversando ali com a sua mãe, uma coisa que a gente sempre observa, que Deus, Ele quase sempre, nunca faz tudo sozinho. Ele sempre pede para cada um de nós dar a sua parcela de contribuição. O interessante é que
eu falo uma coisa aqui, irmãos, que é de mim, tá? Eu não sou muito a favor da gente tirar o dinheiro assim e dar para uma pessoa que às vezes está pedindo, porque isso aí na verdade não é bíblico. Porque a gente vê o exemplo, né, de Ruth, Noemi, eram mulheres viúvas, sozinhas, né? Elas tinham de tudo ali para ficar pedindo, chegar ali na estrada, ficar pedindo, mas não, elas corriam atrás do alimento, né? De levar comida para casa, e Deus abençoava elas, e Deus sempre abençoou as pessoas que se esforçam para ter as coisas, né? Lá no bairro onde eu morava, lá no São Francisco, tinha um rapaz bem simplesinho, com pouco recurso, mas ele sempre se negava assim, a ficar pedindo. Ele sempre chegava assim a nós e pedia uma troca. Às vezes tinha o meu terreno ali na casa, lá no São Francisco, às vezes crescia um pouquinho de mato, tal. Aí chegava assim para mim e falava: ó, você não quer fazer um trocado comigo? Eu limpo aqui o seu quintal, né? Tiro o mato, coloco dentro de um saco, né? Levo num lugar, se possível para queimar, tal, alguma coisa assim, e você me dá um dinheirinho. Ela falou: opa, vamos fazer isso aí, né? Aí ele fazia, capinava ali, recolhia o mato, colocava dentro do saco, destinava o lugar, aquele mato para o lugar certo, e ganhava um dinheiro. Eu falei: nossa, que legal, né? É uma coisa assim que é bíblico, né? Nós temos que sempre correr atrás das nossas coisas. E aqui a gente vê que Jesus está dando a resposta ali para sua mãe, como se fosse para ela ter uma iniciativa, né? Para ter uma iniciativa assim, ó. A gente pode ver que todos os milagres realizados por Jesus teve uma iniciativa das pessoas, né, que estavam precisando receber aquele milagre. Um dos exemplos é o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? A pessoa fazendo a sua parte para poder receber a parte de Deus, né? Se olharmos para esse episódio somente pelo ponto de vista humano, teremos dificuldade. Entretanto, se olharmos para o acontecimento com a expectativa espiritual, veremos que Maria não estava fazendo um pedido para o seu filho, mas para o Filho de Deus. Uma coisa que a gente pode observar também é o esforço da sua mãe, né? O verso 5 deixa bem claro, não deixa dúvida, que diz assim, ó: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Às vezes nós, como cristãos, nós temos dificuldades. Nós aceitamos bem o Senhor Jesus e às vezes deixamos um pouquinho de lado a sua mãe, né? Porque, de certa forma, alguns chegam até a exagerar, porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele merece toda a honra, todo o louvor, né? Mas a sua mãe, ela tem que ser respeitada e não adorada. Adoração é somente ao Filho de Deus, o Senhor Jesus. Amém? E a gente pode observar aqui que ela mesma, ela deu uma ordem, que é fazer tudo o que ele vos disser. Aqui ela poderia falar, ó, fazer tudo o que eu disser para vocês. Mas não, fazer tudo o que ele vos disser. Totalmente diferente.
o pensamento aqui, né? E Jesus aqui, no verso 7, diz assim, ó. E Jesus lhe disse: enchei as águas das talhas, e eles se encherão totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles os disseram: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que haviam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, o verso 10. E ele lhes disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus, no princípio, a seus sinais em Caná na Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Aqui fala, né, do relato, né, que o bom vinho, ele era entregue primeiro. Depois que as pessoas bebiam bastante, davam o vinho mais inferior, com menos qualidade. Mas aqui o mestre-sala mesmo falou: nossa, mas que estranho, né? Vocês estão dando o melhor vinho depois do primeiro, são da água em vinho. Os melhores vinhos aqui é na região sul, né? No Rio Grande do Sul, Paraná, tal. O processo é bem conhecido assim de todos nós, né? Pega a uva ali, tal, põe num recipiente assim normalmente de madeira, e é de costume assim, principalmente na época assim um pouco mais antiga, né? Os pessoal subiam ali e ficavam pisando, né? Aí ia escorrendo aquele líquido ali, aquele suco, né? Da uva. Ali já é o vinho já, tá? Ali já é o vinho já. E você pegar o suco de uva puro ali, 100%, sem água, em jejum, se você tomar um pouquinho dele ali, você já começa a ficar um pouco alegre, né? Já começa a ficar um pouco feliz, né? E o vinho ali com a barriga vazia começa a fermentar, e você começa a ficar alegre. Mas aqui a gente pode observar que o vinho feito na hora, ele não fermenta. O vinho feito na hora ali, na hora que é feito, ele é puro, ele é 100%, ele não tem álcool ali, né? O vinho, aquela água que Jesus transformou em vinho ali, é o puro suco da vide, né? O puro suco da vide. E ali eles tomaram e festejaram e se alegraram e tornaram aquele casamento e a vida de todos ali mais feliz. O objetivo aqui, irmãos, da mensagem de hoje, fala da importância da mãe na vida do filho aqui, né? A gente viu o papel da Maria ali em querer ajudar o próprio filho, né? E no final tudo se tornou assim uma bênção. E as mães têm um papel assim de extrema importância na vida dos filhos. O apelo que eu faço aqui ao coração das mães, na verdade de todos nós, que nós nunca possamos desistir dos nossos filhos, né? E possamos sempre acreditar que Deus pode transformar. Às vezes existem assim momentos, né, de desânimo e tal, e nesses momentos os pais ali, principalmente a mãe, né, tem um coração enorme,
Tem que ficar firme, como uma rocha, né? Tem que se tornar inabalável. Na minha vida aqui, na vida da minha família, existem vários relatos, né? É que nem a Ana aqui, ó, a Ana passou a vida inteira orando pelo pai, né? E graças a Deus ele tomou assim, ó, depois de muitos anos, mais de 30 anos, assim, ó, da Ana buscando assim, a busca do pai, assim, a conversão do pai, né? E hoje, graças a Deus, ó, o pai se batizou e faz parte da nossa família em Cristo. Amém. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também é da bênção que Deus me deu assim, através da minha mãe. A minha mãe veio aqui algumas vezes aqui, né? Hoje ela está passando uns dias lá no Ceará. Olha só que alegria, né? Esses dias friozinho aqui pra gente, lá um calor, né? Calor bem agradável. E eu nunca vou me esquecer, né? Nunca vou me esquecer que eu estava no primeiro ano do ensino médio. E eu sempre gostei de estudar, sempre tirei notas boas, tal, mas às vezes aparecem desafios assim na nossa vida. Não é mesmo? E um dos desafios, assim, eu tinha 16 anos, estava no primeiro ano do ensino médio e eu estava indo bem em todas as matérias, mas eu estava com dificuldade numa matéria, que era português. E nesse ano eu tive um professor assim, bem carrasco, professor assim, linha dura mesmo, não alisava ninguém. E a gente ia ali se esforçando, tal, correndo. Aí no final do ano, apesar de todo o esforço, não deu jeito, assim. Eu fiquei de recuperação. Morrendo de medo, assim, ó. Nossa, será que eu vou reprovar esse ano? E ainda bem que Deus é misericordioso, que o professor ele foi aplicar a prova depois de 20 dias, né? Estava de recuperação, ó, vocês têm 20 dias, 90% da sala tinha ficado, né? Aí ainda cheguei em casa, falei para minha mãe assim, ó, mãe, estou de recuperação, mas mãe, 90% da sala ficou de recuperação. E a minha mãe falou assim, ó, pena que você não fez parte dos 10%, né? Devia ter feito parte. Mas não desiste não, estuda aí e tal. E uma coisa bacana foi os dias. Olha só como é interessante, né? Você passar 20 dias estudando a mesma coisa assim, ó, chega uma hora que vai absorvendo com um pouco mais de facilidade. E eu passava o dia inteiro, acordava estudando, almoçava com um livro do lado e dormia com o livro pertinho ali, dormia, quando acordava, o mesmo processo, ficava o dia inteiro ali. E chegou o dia, tinha estudado, estava preparado, mas mesmo assim deu a ansiedade, né? Junto com o medo. E agora? E nessa época eu não era da igreja ainda, mas mesmo assim, ó, coloquei a mãozinha ali na prova, fiz uma oração e pedi a ajuda de Deus. Eu virei a prova ali, comecei a fazer, tal. Interessante que a prova foi exatamente aquilo que eu havia estudado, né? Parecia que foi um presente que Deus havia dado, né? E eu fiz ali e tal, peguei para o professor, ele falou assim, ó, não vão embora, que eu vou corrigir agora a prova, todas as provas aqui de vocês, e eu vou dar o resultado daqui a pouco, já fica aí. Aí a gente ali, tal, num silêncio, parecia um velório, né? Todo mundo ali na expectativa, pertinho, na expectativa. E o professor ele corrigiu as provas, deu o resultado na mão do diretor,
falou pro diretor assim, ó, coloca o resultado no mural depois que eu sair da escola. Ele tinha um fusquinha assim, ó, cor de creme, um fusquinha assim bem cuidado, bem bonito. Ele entrou no fusquinha dele, saiu da escola, o diretor depois de 10 minutos foi lá ao encontro do mural e colocou o resultado ali, né? De um lado, o nome do pessoal que tinha tirado a nota suficiente ali para passar, né? E do outro lado, o pessoal que não havia conseguido. Aí ele foi se aproximando, apontando o dedo ali, procurando, tal. E eu coloquei o dedinho ali no meu nome ali, eu vi que eu tinha sido aprovado. Mas só que ao mesmo tempo eu não consegui comemorar muito, né? Porque o número dos colegas que não conseguiram tinha sido muito grande, né? Mais da metade da turma havia ficado. Eles iriam fazer novamente o primeiro ano, né? A gente comemorou um pouquinho ali e tal, mas foi abraçado o pessoal que não havia conseguido. A gente foi para casa, tal, com alegria no coração ali. Cheguei para a mãe, consegui, né? A minha mãe assim com uma lágrima no olho e tal, fez um carinho no meu pescoço, falou assim, eu sabia que você ia conseguir, né? Não tinha dúvidas. E depois daquele dia ali eu mudei a minha forma de estudar, de agir. Eu sempre, depois daquele dia ali, eu sempre, em vez de estudar os 20 dias, eu sempre estudava um pouquinho, todos os dias. Em vez de ficar 20 horas estudando, né? Eu ficava 2 horas. E era o suficiente para nunca mais passar por esses apuros aí, né? É vivendo e aprendendo. O sermão de hoje é uma forma assim, de agradecer a todas as mães aqui da igreja aqui do Jardim Prudência, tá? A todas as nossas mães que fazem parte e fazem toda a diferença nas nossas vidas. E que Deus possa abençoar cada um de vocês e a todos nós. Amém? Vamos cantar o hino Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando
aqui a Ana aqui para encerrar a oração. Querido amado Pai, muitas graças te damos por esse dia que o Senhor nos concedeu com vida e com saúde. Amém. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui para honrar e bendizer o teu santo nome. Amém. Por favor, abençoe cada mãe que está aqui presente e aquelas que não puderam vir também por algum motivo. Que o Senhor continue abençoando-as, guardando de todo mal e dando sabedoria para lidar com todas as situações do dia a dia. E principalmente para educar os filhos nos teus caminhos. Amém. Por favor, dê-nos força e ajude-nos a ser vitoriosos, para que possamos um dia estar aí no céu e ter a alegria de ter nossos filhos juntos. Esteja conosco, te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.